na soma dos 180 minutos, me parece que realmente passou melhor, né, Eugênio? Tudo bem? O que hoje no Maracanã o jogo foi muito mais controlado, o Flamengo teve claramente superioridade na maior parte do tempo do Maracanã. Do Flamengo, mas foi um jogo muito seguro defensivamente, e quando o Tite tem que armar o time para ser seguro defensivamente, ele sabe fazer isso como pouco. Ele é muito bom nisso. E repito, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Léo Ortiz na frente dos dois fizeram um grandíssimo jogo. Eu já tenho dúvida se o Léo Ortiz não é melhor jogador do que o Pulgar, hein? Foi uma noite boa para o Flamengo. Essas noites de Copas, o Flamengo tem conseguido jogar. O Tite tem mostrado o seu valor, por mais que ele seja muito criticado pela crônica flamenguista, ele é muito criticado mesmo. Alguns influenciadores que querem a cabeça do Tite de qualquer maneira. Eu acho que ele tem mostrado nesses jogos porque ele se notabilizou aqui no Brasil como um técnico vencedor, como um técnico campeão. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que está com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo essa vitória do Flamengo sobre o Bahia, juntamente com a classificação, porque foi outro 1-0, só que esse jogo foi muito bom do Flamengo, porque o Flamengo dominou completamente a partida do início ao fim, sem permitir que o Bahia fizesse ali nada contra o Flamengo. Poderia ter sido mais, só que o Flamengo apenas fez um gol, né, com o Arrascaeta e está classificado para a semifinal, onde vai enfrentar o Corinthians, Clube Paulista, que a gente já está ansioso para poder ver esse confronto. Mas pedimos a você que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino para você ficar por dentro de toda essa repercussão aí que você vai ver agora e de outros vídeos também, notícias que nós trazemos diariamente sobre o Flamengo. Deixamos os créditos na descrição e agora vamos ver, galera, como que a imprensa está reagindo a essa classificação do Flamengo. Boa vitória, vamos ver. De Copa do Brasil, quinta-feira para lá de especial. Para a torcida do Flamengo, o Flamengo já avançou à próxima fase, venceu mais uma vez o Bahia por 1-0. Dessa vez, gol do Arrascaeta, boa jogada do Bruno Henrique, envolvendo o Léo Ortiz também. E do outro lado, a gente está aguardando aqui, porque, por enquanto, vai dando Atlético Mineiro contra o São Paulo, 0-0, jogo empatado por enquanto. Vamos ver o São Paulo precisando de um golzinho na reta final para, quem sabe, garantir a classificação. Enquanto isso, a gente vê imagens aí da única oportunidade realmente que o Bahia teve no jogo logo aos 5 minutos. O Everaldo perdeu essa oportunidade e depois o Flamengo controlou o jogo. Daqui a pouco a gente fala bastante desse jogo entre Flamengo e Bahia. Vitória do Flamengo, classificação. A gente vai ouvir o Tite e também os personagens do jogo. A gente volta para falar de São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo, porque o jogo acabou e o Atlético Mineiro está classificado à próxima fase da Copa do Brasil, depois de vencer o São Paulo no Morumbi por 1-0, segurou o 0-0 em casa, na Arena MRV, e o Atlético passa a próxima fase. Então nós já temos aí confrontos definidos de semifinais da Copa do Brasil. De um lado, a gente vai ter Flamengo e Corinthians. Sim, teremos esse confronto. O Flamengo, que vem chegando com facilidade às decisões de Copa do Brasil, não com tanta facilidade, mas com frequência, vem chegando às finais de Copa do Brasil. E um Corinthians que está toda hora batendo semifinalista, apesar de todas as dificuldades que enfrenta ano a ano, né? E claro, do outro lado, a gente vai ter um Atlético Mineiro e Vasco. Portanto, pode vir para cá para a gente mostrar a nossa equipe, a nossa mesa aqui, que tem o Eugênio Leal, que tem também o Paulo Calçade, que tem o Jean Oddi, que tem o Vitor Birner, e a gente vai avaliar aqui essa classificação do Galo, também chegando a uma semifinal de Copa do Brasil depois de algum tempo. Tinha chegado no ano em que foi
campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, quase levanta a tríplice coroa, chegou também ali à semifinal da Libertadores da América. O Galo consegue mais uma vez chegar entre os 4 principais do maior mata-mata aí do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. Então daqui a pouco a gente vai ouvir também o Zubeldia, a gente vai ouvir o Milito, a gente vai ouvir os personagens também. São Paulo se ressentindo de alguns jogadores que atuaram na data FIFA, o Atlético também utilizando atletas que atuaram na data FIFA, que estiveram convocados às suas respectivas seleções também, para reforçar o elenco, que é muito importante. É um caminho de título aí para esse Atlético Mineiro, já que no Campeonato Brasileiro a situação está tão complicada para o Galo brigando ali por vaga na Libertadores, por título, a distância já ficou muito grande aí para o líder do campeonato, que no momento é o Botafogo. Eugênio Leal, na soma dos 180 minutos, me parece que realmente passou o melhor, né, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para você, os companheiros, Calçado, Jean, Birner, fãs do esportes. Fala, Tomás, tudo bem? Um grande abraço para você, boa noite, certinho. Obrigado pelas palavras. E Flamengo e Corinthians, né? Mais uma vez, decidiram recentemente a Copa do Brasil e o principal, acabaram de jogar uma partida em que o Corinthians vinha numa péssima fase, num péssimo momento, agora o ânimo melhorou para os lados do Corinthians e ele mesmo assim conseguiu ganhar do Flamengo, né? Mesmo na lama, digamos assim, o Corinthians conseguiu ganhar do Flamengo. Falou que ia ser uma final, tratou como final um jogo em que o Flamengo não tratou como final e o Corinthians ganhou. E agora vai ser semifinal, né? Então agora vai ser uma semifinal, vai bradar a dupla Dias, né? O pai e filho. E vai ser mesmo, vai ser uma semifinal entre Corinthians e Flamengo, em que, com todo respeito ao Corinthians, o Flamengo é favorito, Tomás. O Flamengo é favorito, por mais que seja um clássico, é um clássico nacional, mas o Flamengo tem mais jogadores, né? O Flamengo tem mais jogadores do que o Corinthians, e hoje, contra o Bahia, o Flamengo mostrou que está de volta fisicamente. Não acho que tenha sido um jogo, assim, extraordinário do Flamengo, mas foi um jogo muito seguro defensivamente, e quando o Tite tem que armar o time para ser seguro defensivamente, ele sabe fazer isso como pouco. Ele é muito bom nisso. Vamos então ao gol da classificação do Flamengo, direto aí para o Maracanã com o uruguaio de Arrascaeta, que recentemente desfalcou o Flamengo contra o Corinthians, né? E fez muita falta, né? Fez muita falta. Olha aí já o resultado da data FIFA, Arrascaeta de volta. Exatamente. E o Bruno Henrique acabou sendo o nome da eliminatória, porque ele faz o gol em Salvador e faz a assistência, dá o passe de gol pro Arrascaeta, quer dizer, na ausência do Pedro e do Cebolinha, né? Na ausência dos dois, joga o Bruno Henrique e joga bem e consegue resolver as coisas, resolver uma eliminatória que prometia ser muito complicada pro Flamengo, Tomás. Sem dúvida, sem dúvida. Bruno Henrique, que hoje, ao contrário de boa parte dessa temporada, acabou sendo titular, né? E isso, sem dúvida alguma, foi importante pro Flamengo, já que fez um grande jogo o atacante Bruno Henrique. O Gerson foi do aeroporto para o campo, né? Estava com a seleção brasileira, se apresentou e já jogou. Mas um Flamengo que estava com outro ritmo já, Tomás. Era um Flamengo que claramente aproveitou a data FIFA. Sim. Claramente aproveitou para descansar jogadores, recuperar soldados ali, né? Recuperar alguns nomes, essencialmente o Arrascaeta, mas não só isso. Você vê que era um time mais em cima, né, do jogo, um time aceso, ligado. Exatamente o que eu disse, foram 3 semanas atrás, né? O jogo de Salvador. Aconteceu exatamente como eu previa. O Bahia teve uma incrível falta de ambição lá em Salvador. Ele precisava ter tentado aproveitar aquele jogo em que ele jogava em casa, em que ele tinha tempo de descanso e o Flamengo estava esgarçado fisicamente, cheio de desfalques. Ali eu acho que o Bahia perdeu a chance da classificação, que seria inédita para a semifinal, Tomás. Faltou ambição ao Bahia. E a gente está vendo aí muitas chances empilhadas pelo Flamengo no primeiro tempo. E por muitas vezes o Bahia deu muito espaço e o Flamengo podia ter caprichado um pouquinho mais nos contra-ataques. Aí o Bruno Henrique faz certinho, né? No meio de 3 jogadores ele consegue ainda cavar um escanteio. E a gente vai mais uma vez ver a jogada do gol, um lance espertíssimo do Bruno Henrique. E do Léo Ortiz. Também. Porque é um bate-rebate ali e o Léo Ortiz acaba dando o passe de gol pro Bruno Henrique criar a assistência pro
pro Arrascaeta. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, esses caras fizeram um grande jogo, Tomás. E termina nesse momento, Júlio, só cortando um pouquinho o seu raciocínio, lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro são times que a gente poderia tranquilamente esperar que estivessem lá antes de começar o torneio. E o Corinthians e o Vasco. O Corinthians tem chegado muito recentemente, então a gente não pode considerar como uma zebra. Mas ele vinha desde a fase inicial, né? Vinha desde a primeira fase. E o Vasco também. E o Vasco, os dois disputaram para não cair no ano passado na Série A. Sim. E os dois, teoricamente, também começam esse Campeonato Brasileiro disputando para não cair, né? O Corinthians continua lá, o Vasco já se recuperou futebolisticamente falando. Mas são dois favoritos. O Atlético contra o Vasco, o Flamengo contra o Corinthians, sim, são favoritos. Eu acho que as 4 partidas de quartas de final eram partidas muito difíceis de apontar um favorito. Atlético Mineiro e São Paulo, Bahia e Flamengo, pelo momento do Bahia físico e pelo momento do Flamengo, físico e esportivo. Juventude e Corinthians também pelo momento dos dois. São Paulo, Atlético, eu já falei. Vasco e Atlético Paranaense também pelo momento dos dois. Era muito difícil apontar favoritos, sim, nesses 4 jogos de quartas de final e no momento em que eles foram disputados. Agora, na semifinal, eu acho diferente. Eu acho que existe uma vantagem para o Flamengo, existe uma vantagem para o Atlético Mineiro. Agora, são semifinais, são clássicos brasileiros. A gente não sabe quem vai decidir em casa. Ou vai ser a dobradinha de favoritos, Flamengo e Galo, ou vai ser a dobradinha de azarões, Vasco e Corinthians. Isso já é certeza, porque o Flamengo e o Vasco, quando um joga uma partida em casa, o outro tem que jogar fora. O sorteio da CBF que vai decidir os mandos vai ser um sorteio simples. A e B, né? Aquela coisa de 1 a 10, eles fazem a bolinha lá. Sim. Se for par é um, se for ímpar é outro, tal. O que sair vai determinar que ou o primeiro jogo vai ser no Rio para Vasco e Atlético, consequentemente em São Paulo para Corinthians e Flamengo. E aí Flamengo e Atlético decidiriam em casa, a gente está vendo a chave aqui, ou o contrário, né? Ou vai ser no Rio para Flamengo e Corinthians, consequentemente em BH para Atlético e Vasco, consequentemente decidiriam em casa Vasco e Corinthians, né? Então, principalmente se Flamengo e Atlético Mineiro ganharem o direito juntos de decidir em casa, Tomás, eles são mais favoritos ainda. Se Vasco e Corinthians tiverem essa vantagem de decidir em casa a partida de volta, equilibra mais as duas séries. Olha que interessante, Júlio. A gente tem de um lado um tetracampeão e um tricampeão. E do outro lado um bicampeão e um campeão. Vasco 3, 2, campeão, 1. Atlético bi, Corinthians tri e Flamengo tetra. A gente pode ter 10 títulos, então. A gente pode ter um revival de uma decisão de Copa do Brasil. Flamengo e Vasco já decidiram Copa do Brasil, e sem falar que é um clássico carioca. A gente pode ter Corinthians e Vasco, que seria uma história fantástica, né? Os dois underdogs, os dois azarões chegando a essa final. Já foi final de campeonato mundial. Poderíamos ter Flamengo... que se odeiam, hein? Torcidas que se odeiam, né? E poderíamos ter aquela que para muita gente é a maior rivalidade interestadual do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas isso já foi superado, eu acho, hein, por Flamengo e Palmeiras. Pode ser que sim, mas... Até porque é uma rivalidade mais por parte do Atlético unilateral, do que do Flamengo. Tipo, né? Corinthians Internacional, né? Exato, muito por parte do Atlético. Claro que Mas seria uma outra história espetacular, sim, né? seria. E dois dos times que têm estado ao lado do Palmeiras nas principais posições de disputa de título no Brasil nos últimos anos. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, viu? O Palmeiras... E Atlético Mineiro e Corinthians você não citou, já foi final de Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo de muitas histórias e 99% delas favoráveis ao Corinthians, né? Talvez a maior freguesia da história do futebol brasileiro entre times de estados diferentes. E de grandões, né? De times grandes, times grandes. O Corinthians realmente costuma se dar muito bem contra o Atlético Mineiro. Eu acho que a final mais provável é Atlético e Flamengo. Também acho. Se Vasco e Corinthians tiverem... E isso repito, é obrigatório. Se Vasco e Corinthians tiverem a chance de decidir em casa, não pode ser um ou outro. Serão os dois ou não será nenhum dos dois, né? Então, se Vasco e Corinthians tiverem a chance de decidir em casa, eu acho que isso se equilibra. O Corinthians é muito forte em Itaquera. O Vasco, não sei se levaria essa semifinal para o Maracanã, enfim, ou jogaria em São Januário, mas de qualquer maneira também exerceria uma pressão muito grande sobre o Atlético. E eu acho que o Atlético conseguiu... Bom, a gente ainda está no Flamengo e Bahia, né? Daqui a pouco a gente fala de Atlético e São Paulo. Mas o Atlético conseguiu
contra o São Paulo ter uma condição, jogar fora de casa de um jeito mais defensivo, achar um gol e depois poder em casa, com apoio da sua torcida, neutralizar a pressão do São Paulo. Falei administrar um segundo antes do GC. Olha aí, que ele foi muito favorável. Sim. Deu muito certo para o Atlético ter jogado a primeira fora, a segunda em casa contra o São Paulo. Então são semifinais interessantíssimas de clubes muito populares do futebol brasileiro. Estatísticas de Flamengo 1, Bahia 0. A Arrascaeta foi para a rede, deu a classificação para o Mengão, que teve menos posse de bola, só que mais finalizações, 11-8. Finalizações corretas, aí foi um banho, 5-0. O Bahia não conseguiu dar um chute a gol e o interessante, a gente viu nos melhores momentos. No começo do jogo, o Bahia tem uma chance muito clara com o Everaldo. Muito clara, comecinho do jogo. Enfiada do Jean Lucas e o Everaldo acaba tentando tocar na saída do goleiro. Que tanto faz, né? Se fosse o Rossi ou se fosse o Matheus Cunha. Matheus Cunha, porque não teve bola no gol. Mas ali poderia ter mudado a história da eliminatória. Aliás, o Everaldo perde a chance, nenhum chute a gol do Bahia. Matheus Cunha que jogou de novo, né? O goleiro das chamadas Copas. Goleiro da Copa do Brasil. Bom, 7 faltas para cada lado. E o detalhe, né? 7 escanteios, esse número para mim é muito significativo, porque o Flamengo teve menos posse e menos passes, né? Finalizações, há um equilíbrio, 11-8. Só que o Flamengo teve, além de mais finalizações corretas, 7 escanteios, o que mostra que o Flamengo foi muito mais incisivo, muito mais contundente nos seus contra-ataques. Precisou de menos tempo para contra-atacar, obviamente, é uma tendência, né? O time que contra-ataca mais, normalmente precisa de menos tempo para chegar ao gol do adversário. A gente está com o Henrinho ali na posse, né? Porque a soma está dando 102, deve ser 54-46 para o Bahia, pela quantidade de passes. 54-46 não é um super domínio de posse de bola, sabe, Tomás? Eu acho que o primeiro tempo o Flamengo, como eu disse, foi um time muito inteiro fisicamente falando. Foi um time muito diferente do Flamengo que a gente estava vendo nas últimas 5 semanas, eu diria, né? Sim. Aquele Flamengo que foi lá para altitude contra o Bolívar sofrer pra caramba, né? Que fez jogos, foi goleado pelo Botafogo, fez jogos super complicados no Campeonato Brasileiro por lesões, mas por parte física também. Eram as duas coisas, não eram só as lesões. Era lesão e parte física, até porque as lesões geraram uma quantidade maior de jogos dos jogadores que estavam tendo que atuar toda semana. O Gerson faz 3 meses aí que não perde um jogo do Flamengo. Joga todas as partidas, né? E aí ele foi descansar com a seleção, lógico. Sim. Porque você tem um período maior de treino e não jogou tantos minutos com a seleção brasileira. Então, foi um Flamengo mais inteiro, mas o Bahia, ele fez o jogo dele. Acho que o Bahia fez um jogo melhor hoje, no primeiro tempo. Quando sai o gol do Flamengo, no começo do segundo tempo, aí morreu a eliminatória, Tomás. A eliminatória morreu. O Bahia, 0 escanteios, 0 finalizações corretas, não conseguia infiltrar. E repito, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Léo Ortiz na frente dos dois fizeram um grandíssimo jogo. Eu já tenho dúvida se o Léo Ortiz não é melhor jogador do que o Pulgar, hein? Olha, é uma boa discussão. Não acho que seja uma discussão boba, não. E aí foram feitas algumas alterações pelo Tite também. Todo jogador do Flamengo que cai no chão dá aquele silêncio, né? Sim. O Maracanã não estava pegando no pé do time, o Maracanã muito mais pulsante, elétrico. Foi uma noite boa para o Flamengo. Essas noites de Copas, o Flamengo tem conseguido jogar. O Tite tem mostrado o seu valor, por mais que ele seja muito criticado pela crônica flamenguista, ele é muito criticado mesmo. Alguns influenciadores que querem a cabeça do Tite de qualquer maneira. Eu acho que ele tem mostrado nesses jogos, porque ele se notabilizou aqui no Brasil como um técnico vencedor, como um técnico campeão, como um técnico muito competente. Acho que no Campeonato Brasileiro ele toma algumas decisões mais discutíveis. Acho que o Flamengo não consegue embalar no Campeonato Brasileiro e acho que o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, ao contrário do que eu achava antes dele começar. Mas nas Copas tem que dar o mérito para o Tite, né? A César o que é de César. Sem dúvida. A gente viu agora há pouco no GC que o Flamengo chega pela 4ª vez consecutiva à semifinal da Copa do Brasil. É uma façanha, né? Um número significativo. No ano passado, vamos tentar lembrar? No ano passado... O ano passado, o Flamengo... Não, o Flamengo ganha de alguém e
Eliminado pelo São Paulo. Perde pro São Paulo, na semi, certo? Isso. Não, Passa pelo Grêmio na semi? A final? Não, o Flamengo perde a final pro São Paulo. São Paulo e Flamengo, Só né? não lembro quem é que o São Paulo elimina na semifinal. Ele eliminou na ordem o Palmeiras e o... Não, São Paulo eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Isso. Sim. Quem que o Flamengo tira na semi? O Grêmio, segundo o Grêmio. Fernando Vitorino. O Grêmio do Renato. Isso, que é outro freguês do Flamengo. Exatamente. Assim como o Rogério Ceni. Podem se abraçar. Ir pra balada, né? O Renato gosta dessas. O Flamengo perde do São Paulo a final, ganha do Corinthians a final de 2022. Agora 2021. Agora você me pegou. É o ano que o Atlético ganha a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? 2021. 2021. Agora quem... Nossa, é tanto jogo, né? O Atlético Mineiro ganha do Atlético Paranaense na final, o Atlético Paranaense elimina o Flamengo na semifinal. Na semifinal. Acho que exatamente. É isso. Vencendo por 3-0 no Maracanã, primeiro jogo, né? Foi um negócio desse. Alguma coisa. Ou o jogo da volta. O jogo da volta, se eu não me engano. E 2020? 2020 foi aquela que o Palmeiras ganha a final contra o Grêmio. Sim, agora o Flamengo ele cai de maneira precoce, não sei se contra o próprio Atlético Paranaense. Porque 2020 2019 é do Flamengo. 2020 é o Palmeiras contra o Grêmio. Sim. O Grêmio tira o São Paulo na semi e o Palmeiras tira o América Mineiro. Perfeito. Então o Flamengo chega em 21, em 22, 23 e agora 24. Perfeito. 4 isso aí. E Corinthians e Flamengo são duas equipes que vêm se enfrentando muito de 2018 para cá. Em 2018 eles fazem a semifinal da Copa do Brasil. Jair Ventura, o da dancinha, grande Jair Ventura, era o técnico do Corinthians. O Corinthians elimina o Flamengo com um gol do Pedrinho na Neoquímica Arena. Vai perder a final para o Cruzeiro. Perde a final para o Cruzeiro. E aí, desde então, já são 3 encontros, 4 agora, e o Flamengo levou a melhor em todas. Eu acho que logo no ano seguinte, em 2019, na Copa do Brasil, o William Arão faz um gol de cabeça, o Flamengo elimina o Corinthians com 2 vitórias. E aí tem o ano de 2022 com os encontros nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo ganha os 2 jogos, passa com tranquilidade pelo Corinthians. E na final da Copa do Brasil, aí o buraco é mais embaixo. São 2 empates, 0-0 em São Paulo, 1-1 no Rio de Janeiro, quando a gente joga melhor que o Flamengo. Segundo jogo, Juliano faz o gol do empate. E nas penalidades, o Flamengo com o gol do Rodinei acabou vencendo o Corinthians e ficando com o título. Então, galera, esse foi o vídeo aí, vitória importante do Flamengo, né? Classificação também, a gente fica agora aí na expectativa, porque domingo já tem clássico contra o Vasco, né? Mas, claro, esse jogo de hoje foi muito bom, porque a gente estava vendo como que seria a postura do Flamengo pós a data FIFA, né? Porque antes da data FIFA estava um negócio muito complicado, o Flamengo estava sofrendo demais com lesões, sofrendo demais, né? Com vários jogos, perdeu, empatou muitos jogos, se não era para isso acontecer. E aí teve esse período agora de descanso, alguns jogadores voltaram, não todos. Tem alguns ainda que não conseguiram voltar, né? Muito importante, claro, é o De La Cruz. Mas mesmo assim o Flamengo já teve hoje a volta do Arrascaeta e não tem jeito, né? O cara voltou, já volta fazendo gol, já volta mostrando a sua importância. E hoje nós vimos por que o Arrascaeta, né, chamado de gênio do Flamengo, porque quando ele tá em campo é diferente. O cara é diferente dentro de campo, ele consegue chamar atenção, ele consegue criar, ele consegue atrair marcação, criar jogadas e também fazer gol. Foi o que aconteceu, né? O gol saiu dos pés dele e o Flamengo está classificado, né, contra o Bahia, que é um time difícil de se enfrentar, mas o Flamengo parece que sabe enfrentar esse Bahia, né? Parece que o Tite sabe enfrentar também o Rogério Ceni, e sempre que o Bahia enfrenta o Flamengo, sempre tem dificuldades, né? Tem dificuldades porque o Flamengo consegue marcar muito bem, consegue aproveitar os espaços que sempre tem, e aí conseguiu vencer, mesmo que sendo um placar magrinho, né? Um placar pouco, mas o Flamengo consegue vencer, e acho que isso que é o mais importante, porque também não adianta você vencer, né? E sem jogar bem. Eu acho que o Flamengo dessa vez conseguiu jogar bem, né? Mesmo vencendo só de 1-0, porque conseguiu mostrar qualidades, conseguiu mostrar coisas que em outros jogos a gente meio que não conseguia ver, né? Com tanta frequência assim. Que foi vontade, né? Que foi um time mais arrumado, que foi um time mais descansado. Claro que isso se deve, como já dito, ao fato de ter esse tempo aí de descanso, mas o time estava bem realmente treinado, né? Tava bem preparado ali, não deu chances para o Bahia. Agora eu quero que vocês falem o que é que vocês acharam aí da partida, se vocês curtiram, se vocês acham que o Flamengo é favorito para poder vencer essa Copa do Brasil, porque agora só tem mais 4 jogos, né? Ida e volta contra o Corinthians, e aí passando pelo Corinthians, chegar na final podendo enfrentar o Vasco ou o Galo, né? Pode ser clássico 2 milhões ou enfrentar o Atlético Mineiro, que também tem uma rivalidade com o Flamengo, então não vai ser fácil.
mas o Flamengo pode conseguir sim, tem capacidade e pode ser o primeiro título importante aí do Tite com a camisa do Flamengo. Se assim acontecer, se ocorrer tudo bem. Esse foi o vídeo, tamo junto, agradecemos a vocês. Se inscreve no canal, ativa o sino e até o próximo vídeo.